Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Milton, sou técnico em informática no Instituto Federal de Goiás e nesse vídeo a gente vai continuar a nossa série em que a gente trata da atividade questionário no Moodle. No vídeo anterior a gente mostrou como criar o container questionário, a atividade questionário. E nesse vídeo a gente vai mostrar como criar as questões e vinculá-las ao questionário que já foi criado. Para facilitar a nossa vida, eu deixei 6 tipos de questões já aqui no papel, no nosso editor de textos. São elas: uma de múltipla escolha, uma de verdadeiro ou falso, uma associativa, uma de resposta curta, uma de arrastar e soltar o texto e, por fim, uma questão dissertativa. A gente está aqui na sala de aula virtual, na nossa sala de testes. O nosso questionário ele já está criado. Olha só, questionário sobre informática básica. Um questionário qualquer, né? A gente criou na aula passada. Então a gente acessa o questionário. O que a gente pode ver aqui? Que ainda não foi inserida nenhuma pergunta. Nesse questionário não tem nenhuma questão. E é o que a gente vai fazer agora. Nós vamos criar aqueles 6 tipos de questões. Como é que a gente pode fazer isso? Por meio desse botão editar questionário ou aqui do lado direito em editar questionário, ok? Então vamos lá. A gente clica em editar questionário. O nosso questionário ele vai ter como nota máxima 30 pontos. Por quê? Porque são 6 questões e cada uma vai valer 5 pontos. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que a gente dá a nota para cada questão. Então eu coloco 30 aqui na nota máxima e gravo. Por enquanto a gente não tem nenhuma questão criada, é o que a gente vai fazer. Então a gente vem nesse botãozinho adicionar uma nova questão. Qual é o nosso primeiro tipo de questão? Vamos olhar aqui, é de múltipla escolha. Então a gente seleciona múltipla escolha. Clico em adicionar. A primeira coisa que a gente deve fazer é selecionar a própria categoria do questionário, ou seja, a gente vai criar essas questões dentro do próprio contexto do questionário. Então a gente seleciona o questionário sobre informática básica que a gente acabou de criar e dá um nome para ela. Esse nome aqui ele não reflete na questão, ele é só um nome para a gente se organizar e saber qual é a questão 1, qual é a questão 2 e assim por diante. Então aqui eu vou chamar de questão 1. A gente vai lá no nosso arquivo, né? E vai copiar a questão. O enunciado da questão é essa aqui, ó. Quanto ao glossário de termos, marque a opção verdadeira. Então a gente copia e cola no nosso espaço do texto da questão. O texto da questão é o enunciado da questão. As alternativas vêm logo abaixo. Eu recomendo que você sempre cole aqui só o texto, evite colar alguma formatação ou alguma formatação do Word ou mesmo da internet. Isso vai facilitar muito a sua vida. Como eu estou aqui num editor de textos, eu garanto que ele não tem nenhuma formatação, aqui é o texto puro, e isso vai facilitar muito a nossa vida. Então, priorize sempre copiar e colar o texto puro, porque a formatação vai ficar melhor. Então, a gente já colocou o texto da questão e agora nós vamos alimentar com as alternativas. Então, a alternativa primeira, a letra A. Observe que a gente não precisa copiar a letra, a gente copia só o texto da alternativa. Então, eu vou lá na escolha número 1 e coloco aquele texto. Eu já vejo aqui, pessoal, que ela é a verdadeira. Então, aonde eu vou colocar aqui nas configurações o gabarito? Vou mostrar para vocês agora. Já que essa letra A é a verdadeira, eu vou dizer que a nota dela é 100%. É isso que faz o Moodle enxergar o gabarito dessa questão. E continuando. Letra B, na escolha 2. Ela não tem nota porque é uma escolha errada. Letra C, escolha número 3. E letra D, escolha número 4.
é basicamente isso. Nas questões de múltipla escolha, eu não preciso alterar mais nenhum parâmetro aqui. Ela já vai funcionar perfeitamente. Caso você tenha algo mais para querer saber sobre esse tipo de questão, eu recomendo que você vá lá no Guia EAD, que lá tem a documentação de todos esses parâmetros aqui, ok? Então, da forma que eu configurei, a questão já vai funcionar. Então, eu clico em salvar mudanças. Olha só, questão número 1 é uma questão de múltipla escolha e, por padrão, o Moodle dá 1 ponto para ela. No nosso caso aqui, eu quero que ela tenha 5 pontos. Então, eu vou clicar aqui nesse botãozinho, vou dar 5 e clico Enter. 5 pontos. Agora, vou adicionar a próxima questão. Uma nova questão. Qual tipo? Vamos olhar aqui. Verdadeiro ou falso? Então, a gente vai procurar, olha só, verdadeiro ou falso. E clico em adicionar. Já vem selecionado aqui o nosso questionário como categoria. Já posso deixar assim. Copio o texto da nossa questão. Colo aqui no texto da questão. Dou o nome para a nossa questão. Essa é a número 2, então. Questão número 2. E aqui, o gabarito dela, ela diz que essa afirmativa é verdadeira. Então, eu vou configurar a resposta certa como verdadeiro. E é só isso. A questão de verdadeiro ou falso, aliás, é só isso. A gente coloca a proposição, a afirmativa, e diz se ela é verdadeira ou falsa. Só isso. Aqui, como a questão de múltipla escolha, vou dar 5 pontos para ela também. E vamos para a próxima. Adicionar uma nova questão. Qual é? Associativa. Então, vamos lá. É uma questão do tipo associativa. Então, a gente seleciona aqui associação e clica em adicionar. Vou dar o nome. Questão 3. Seleciono o meu enunciado, o enunciado da questão, colo no texto da questão e agora eu vou adicionar as alternativas. Aqui é um ponto importante. A questão número 1 vai ser a alternativa número 1. Tarefa. A tarefa, vamos analisar aqui o enunciado. No Moodle, quanto à interação entre os usuários no contexto das atividades, podemos dizer que elas se dividem essencialmente em 2 grupos, as individuais e as coletivas. Relacione as atividades com seu tipo de interação, ou seja, eu quero relacionar a atividade com o tipo de interação, de interatividade daquela atividade. A tarefa, ela é uma atividade individual. Depois, quando eu abrir esse questionário, vocês vão ver que vai fazer muito sentido o que eu estou fazendo agora. Vamos aguardar um pouquinho. Então, a tarefa é uma atividade individual. A wiki, na questão 2, é uma atividade coletiva. Então, eu estou copiando e colando. A minha questão já está pronta aqui no papel, estou copiando e colando. O questionário é uma questão individual, é uma atividade individual, aliás. Adiciono mais outros 3 espaços, porque não deu, tem mais 2 aqui. Então, o glossário. Vamos descer aqui um pouquinho. O glossário é uma atividade coletiva. O fórum é uma atividade coletiva também. E é isso. A questão associativa eu preciso colocar as 2 colunas. Então, é como se você estivesse propondo uma atividade de relacionar colunas. A primeira coluna, o tipo da atividade, e a segunda coluna, a forma de trabalho dessa atividade, o tipo de interação, se é coletiva ou individual. Então, vamos lá. Eu vou salvar as mudanças e já vou mostrar para vocês como é que essa questão vai ficar. Primeiro, eu vou colocar 5 pontos para ela também. E aqui nesse maisinho, olha só, a gente pode visualizar uma prévia da questão. E isso vale para todas as questões que a gente criou. No caso, eu quero visualizar só essa de associação. Então, eu vou clicar aqui. E olha só como é que o Moodle renderiza a questão para a gente. Ele coloca o enunciado e ele já faz
as opções aqui do lado para o estudante selecionar se o fórum é uma atividade coletiva ou individual, se o questionário é uma atividade coletiva ou individual, e assim sucessivamente. Beleza? Então vou fechar aqui e vamos continuar. Vamos lá no nosso arquivo. Qual que é a próxima questão? Resposta curta. Vamos criar ela. Adicionar uma nova questão. Resposta curta. Já está selecionada a nossa categoria. Vamos colocar aqui questão 4. A gente copia o texto da questão da mesma forma e coloca aqui no campo texto da questão. A gente pode marcar essa aqui, sensibilidade à caixa, né? Se é maiúscula ou minúscula, se vai fazer diferença. No caso aqui, a gente vai colocar como que ela não é importante. Qual que é a resposta 1? É o que a gente quer que o nosso estudante preencha. Qual que é a pergunta que a gente está fazendo? Olha só. Qual o recurso que permite a inserção de textos, imagens, vídeos e objetos HTML no corpo da sala virtual? O recurso que permite isso é o rótulo. Então eu quero que ele preencha como resposta curta o texto rótulo. Então eu vou colocar esse texto aqui no gabarito. Rótulo e vou dar 100% para ele. Aqui tem uma jogada interessante. Como o rótulo tem um acento agudo no O e pode ser que o estudante escreva rótulo sem acento, eu vou colocar aqui também essa opção, porque eu não quero zerar a nota dele por conta de um acento. Não quero, então eu vou dar duas opções para ele, com acento ou sem acento. Então, coloco 100% nas duas e salvo. A questão de resposta curta é isso. Dou 5 pontos também para ela. Olha só, o nosso questionário já tem 4 questões que somadas totalizam 20 pontos. Faltam mais 10, que são as duas próximas questões que a gente vai criar. Vamos lá. Qual que é a próxima questão? De arrastar e soltar o texto. Vamos lá. Adicionar uma nova questão. Arrastar e soltar o texto. Essa primeira aqui. Clico em adicionar. Questão número 5. Copio esse texto aqui lá para o campo de texto e dou uma ajeitada nele aqui. Olha só que interessante. O que são esses colchetes aqui? São as palavras, elas correspondem às palavras que a gente quer que o estudante arraste e solte. Se a gente vier aqui nessa opção de ajuda e clicar, o Moodle vai mostrar para a gente mais ou menos o que a gente tem que fazer. Olha só, digite algum texto da questão como o número 1 saltou sobre as, número 2 e assim por diante. Eu vou mostrar para vocês o que isso significa. Então vamos lá. Papéis são um conjunto de, número 1, aqui seria permissões, que podem ser atribuídos ao usuário em diversos, número 2, contextos. Contextos são espaços, né, esse número 3, aonde papéis e permissões podem ser atribuídos aos usuários. Aonde é que eu vou configurar esses números aqui, esses colchetes? É logo aqui embaixo. É aqui nas opções. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar para embaralhar e vou preencher as minhas respostas de modo que elas correspondam àqueles números. Olha só, a gente tem opção 1, né, em colchetes, opção 2, opção 3 e 4. Aqui eu já coloquei na ordem que eu quero que apareça. Acredito, né? Permissões, vamos testar aqui. Papéis são um conjunto de permissões que podem ser atribuídos ao usuário em diversos contextos. Exatamente. Então vamos lá. Permissões, contextos, espaços. Vamos ver aqui. Contextos são espaços aonde? Permissões, aliás, papéis, né? Vamos colocar aqui, papéis é o número 4.
permissões, contextos, espaços e papéis. Aqui a gente precisa manter que elas todas façam parte do mesmo grupo A, tá? Porque elas vão ter a mesma cor. Então a gente mantém aqui. E o que é importante nesse caso? Essa opção aqui, papéis, ela aparece duas vezes. Então a gente precisa selecionar aqui, ó, ilimitado. A gente seleciona para todos. Por quê? Porque o estudante pode usar a mesma opção para preencher qualquer lacuna aqui. Assim a gente não entrega a resposta de mão beijada para ele. Então o que a gente fez? Escreveu o texto das questões, aliás, o texto da questão, né? Com os coringas aqui, né? As alternativas. A gente preencheu as respostas, colocou para embaralhar e também colocou marcado ilimitado em cada resposta. Então, esse tipo de questão é basicamente isso que a gente tem que fazer. Agora eu vou salvar as mudanças e a gente já vai ver como é que o estudante visualiza essa questão para a gente entender melhor. Vou dar 5 pontos para ela também. E a gente clica aqui na lupinha só para poder enxergar. Olha só que interessante. Aonde a gente colocou aqueles coringas, o Moodle coloca um quadradinho, uma lacuna, né? E aqui embaixo as opções que a gente colocou lá como resposta. Então a gente pode vir aqui, por exemplo, papéis são um conjunto de permissões. A gente vem aqui, permissões, em diversos contextos. Mas vamos supor que o estudante não tenha lido sobre o assunto, ele pode simplesmente arrastar outro. Tá vendo? E assim por diante. Ele precisa arrastar e soltar o texto na lacuna para a questão ficar correta. Então é basicamente isso que essa questão mostra para o nosso estudante. A gente fecha aqui e continua. A última questão é do tipo, vamos olhar, dissertativa. A gente clica em adicionar nova questão, desce aqui. Vamos olhar aqui, ó, dissertação, e clica em adicionar. Essa é a mais simples de todas. Então eu dou o nome para ela de questão 6. Copio o texto. Uma questão dissertativa ela é basicamente um texto livre. Você faz uma pergunta para o estudante e ele te responde com um texto livre. E a configuração é basicamente isso. É o enunciado da questão. Aqui embaixo a gente tem mais algumas opções. Mas se a gente mantiver as configurações padrão, já vai funcionar. Não tem o menor problema. Depois você pode alterar essas opções aqui para ver como é que a questão vai se comportar. A gente mantém o editor HTML e mantém essas opções aqui. Caso você queira permitir o envio de algum anexo, de algum arquivo, anexo à resposta do estudante, você coloca essa opção aqui, como 1, 2, 3 ou ilimitado. No nosso caso, eu vou manter como não. E agora eu vou clicar em salvar mudanças. Vou dar 5 pontos para ela também, totalizando as 6 questões, 5 pontos cada uma, valendo 30 pontos, totalizando com a nota máxima do nosso questionário. Se eu clicar aqui na lupinha, eu vou ver a nossa questão dissertativa. Então ela é o enunciado com um espaço para o estudante preencher a resposta dele. E é uma resposta subjetiva. Esse tipo de questão dissertativa, pessoal, você precisa avaliá-la manualmente. Você precisa ler a questão, ler a resposta do estudante e depois dar a nota manualmente. As demais questões que a gente criou já são autocorrigidas pelo Moodle. Ok? Agora, para finalizar esse vídeo, eu quero mostrar para vocês como é que a gente visualiza esse questionário inteiro. Olha só. A gente volta no questionário. A gente volta lá na sala de aula virtual, né? No caso, vamos no questionário. Como a gente está como professor, a gente consegue visualizar o questionário, independente do prazo de abertura e encerramento. Então, eu clico aqui do lado, nesse menu de ações, e clico nesse botãozinho, visualizar prévia. Iniciar tentativa,
e a gente já visualiza da forma que o questionário ele é renderizado para o estudante. O questionário ele vai ser impresso na tela para o estudante exatamente dessa forma que a gente está vendo. Olha só que interessante. Então, pessoal, nesse vídeo era isso que eu queria mostrar, né? Esses 6 tipos de questões aqui no Moodle. No próximo vídeo eu vou mostrar como é que o estudante visualiza essas questões, como é que ele responde e como você, professor, consegue visualizar a resposta de cada estudante aqui no questionário. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Até mais.